Fui protestante e ataquei os católicos por 7 anos da minha vida. Fui estudar teologia para atacar a Igreja Católica, porém acabei me convertendo com a beleza que encontrei na doutrina e na história. Sou William Nogueira, ex-protestante que praticou anticatolicismo por 7 anos da minha vida. Fui estudar teologia para atacar mais ainda a Igreja Católica. Só que Deus, com o tempo, estudando no Instituto Paulo Ricardo, aprendi que minha igreja estava errada, todas as divisões, e que a católica estava certa em tudo. E cheguei à conclusão que todas as acusações anticatólicas são falsas. Como por exemplo, a Igreja Católica fundada por Constantino, Inquisição, Cruzadas, Anticristo é o Papa, a Igreja Católica é a Babilônia e prostituta do Apocalipse, soma numérica romana do que está escrito na mitra do Papa dá o número 666, adoração de imagens e relíquias, adoração aos santos e principalmente à Virgem Santíssima, nossos 7 livros a mais são apócrifos, etc., etc., etc. Tanto insulto que joguei contra a Igreja una, santa, católica, apostólica, mariana, eucarística, romana e bíblica que depois de muito estudo e oração cheguei ao meu professor de teologia e disse: Padre, tenho que ser católico. Lembrando que eu estudei teologia para atacar a Igreja Católica, e não ao contrário. O apóstolo proíbe na própria Sagradas Escrituras, que não se tenha divisão. Bem, acho que Lutero não leu essa passagem. E por isso existe hoje, mais de 36.000 seitas protestantes. 1 Coríntios 1, 10, Irmãos, eu vos exorto, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que estejais todos de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos no sentir e no pensar. E na linha com esse capítulo, o apóstolo diz a Tito. Tito 3,10, também, depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixa de lado quem provoca divisão. Jesus Cristo nos deu uma só igreja, que tem 2000 anos, apostólica, não bíblica, romana, lugar mais seguro para os apóstolos, até a perseguição do imperador romano depois que Jesus Cristo ressuscitou, pois o centro do mundo era Roma, e católica, significa um só testemunho e interpretação de repercussão universal ou geral que abrange a todos os povos, todas as nações, como está escrito em Hebreus 12,23 a Universal Assembleia, cujos nomes estão escritos nos céus. Vós vos aproximastes de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, e uma palavra para universal, um sinônimo para a palavra universal, como nós bem sabemos, é a palavra católica. Essa igreja é católica apostólica romana. Com 2000 anos de história maravilhosa sem nenhum erro, como muita gente acusa a Igreja una, santa de erros e pretextos aonde não existem, até debaixo da pedra se for preciso. Como um homem adúltero, que procura pretextos para sair da sua casa com a amante. E Jesus Cristo, depois de estabelecer sua igreja, ele diz ao primeiro Papa, Pedro, em Mateus 16,19, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tenho orgulho de não fazer parte da sola scriptura de Lutero. Não mais. Pois Cristo fundou sua igreja e não a Bíblia foi canonizada lá, pelo século V. Se fosse Bíblia teria que depender da minha interpretação. Por isso que na carta de Pedro diz, nenhuma das Sagradas Escrituras é de interpretação pessoal. Que a igreja seja apostólica e não bíblica. A pergunta é, para que existe o apóstolo, para que? A resposta está em Efésios 4,14, então, não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos outros e por eles, com astúcia, induzidos ao erro. Então, onde eu posso achar a verdade?
na Igreja Católica Apostólica Romana segundo a própria Bíblia. 1 Timóteo 3,15, Igreja de Deus vivo, fundamento e sustentáculo da verdade. Obrigado meu Senhor Jesus Cristo, pois eu sei que nada, absolutamente nada mais vai abalar minha fé católica. Nem as profundezas, nem Satanás, nem o Estado Islâmico, nem o socialismo, comunismo, feminismo, outras religiões e nem mesmo os meus irmãos separados anticatólicos protestantes, não são todos, que fique bem claro, derrubarão a Igreja Católica Apostólica Romana, pois é a única igreja que Jesus fundou sobre Pedro e prometeu, repito Mateus 16,19, as portas do inferno, não prevalecerão contra a Igreja Católica é santa porque quem fundou é santo e a Igreja está guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Dou graças a Deus pelo professor Padre Paulo Ricardo que é doutor teólogo há 9 anos, filósofo, sabe os idiomas inglês, espanhol, italiano, alemão, latim, grego, hebraico e ainda foi aluno do Papa João Paulo II. Agradeço também por conhecer o professor Olavo de Carvalho, apologético ex-pastor protestante Paulo Leitão, ex-pastor protestante doutor em Sagradas Escrituras Scott Hahn, ex-pastor protestante pentecostal doutor em Teologia Fernando Casanova, professor Felipe Aquino, pregador católico Anderson Reis e aos meus livros de estudos apologéticos. Dou graças a Deus pelo dom do Espírito Santo que Ele tens me dado, que são sabedoria e entendimento. Deus abençoe a todos do Facebook, meus amigos protestantes, budistas, espíritas e ateus. Hoje sou 100% católico, 100% Jesus. Meu Facebook, https://www.facebook.com/william.bastos-nogueira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O cristão sem formação de hoje, será o agnóstico ateu ou protestante de amanhã. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. 1 Pedro 3,15. Ama a verdade, mostra-te como és, sem fingimento, sem receios. Se a verdade te custa a perseguição, aceita-a, se te custa o tormento, suporta-o. E se, pela verdade, tiveres que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, sê forte no sacrifício. São José Moscati. O bom protestante torna-se católico e o mau católico torna-se protestante. Santo Agostinho, fora da igreja existe milagres, fora da igreja existe amor, fora da igreja existe bênção, fora da igreja existe bondade, mas fora da igreja católica não existe salvação. O estudioso protestante torna-se católico e o ignorante e preguiçoso católico, se torna protestante. Católico formado e informado é um católico preparado. Católico que não estuda vira protestante, protestante que estuda realmente vira católico. Católicos mal instruídos viram protestantes. Protestantes bem instruídos viram católicos. Fato. Tenho dito, aquele que tem compromisso com a verdade torna-se católico ou permanece católico. Aquele que tem compromisso com o próprio ego, tenta refutar o irrefutável. Contra fatos não há argumentos. Mas contra a fé não há fatos. Ora, se num universo absoluto a verdade é única, logo, aquele que está em comunhão com a verdade, também está em comunhão com Cristo. Atacar é para os ignorantes, reconhecer, é para quem quer saber a verdade. Nada pode mudar a verdade, só se pode buscá-la, reconhecê-la e segui-la. São Maximiliano Kolbe. O pior cego, cristão, é aquele que não quer ver e o pior ignorante, cristão, é aquele que não quer aprender. Levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros, São Tomás de Aquino.
todos vocês devem seguir a liderança do bispo, como Jesus Cristo seguiu a do Pai, seguir o presbitério, sacerdócio, como seguiriam os apóstolos, reverenciar os diáconos como reverenciariam os mandamentos de Deus. Não permitam que ninguém toque na igreja, a não ser o bispo ou alguém enviado por ele. Onde está o bispo, é onde o povo deve estar, assim como onde Jesus Cristo está, igualmente está a Igreja Católica. Sem a autorização do bispo, não é permitido batizar ou organizar um culto, mas tudo que ele aprova é também agradável a Deus. Se agirem assim, tudo o que fizerem será isento de perigo e válido. Santo Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, ano 107 AD, carta aos cristãos de Esmirna. Devemos amar a verdade, que é o fundamento irremovível da nossa fé, São Padre Pio. Não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é suprimi-la, e a nossa negligência em defender a verdade, quando podemos fazê-lo, é tão pecado quanto incentivar o erro. Papa São Félix III. Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte à verdade, sendo obra de caridade gritar eis o lobo quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado. São Francisco de Sales. A verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Santo Agostinho de Hipona. Dizia Marcos Moreira Lassance Pimenta, ao ignorante, basta uma mentira bem contada para que a tenha como verdade. E ao sábio, não há mentira que o impeça de buscar a verdade. O verdadeiro amor está baseado na verdade, quando se tira a verdade, isso não é amor, é sentimentalismo. Papa Bento XVI. Não existe santidade sem amor. E não pode existir amor sem a verdade. Ora, assim como só se pode dar a saúde combatendo a doença, também só se pode defender e ensinar a verdade, condenando o erro oposto a ela. Papa Bento XVI. Só na verdade é que o amor refulge e pode ser autenticamente vivida. A verdade é a luz que dá sentido e valor ao amor. Esta luz é simultaneamente a luz da razão e a da fé, através das quais a inteligência chega à verdade natural e sobrenatural do amor, identifica o seu significado de doação, acolhimento e comunhão. Sem verdade, o amor cai no sentimentalismo. O amor torna-se um invólucro vazio, que se pode encher arbitrariamente. É o risco fatal do amor numa cultura sem verdade, acaba prisioneiro das emoções e opiniões contingentes dos indivíduos, uma palavra abusada e adulterada chegando a significar o oposto do que é realmente. A verdade liberta o amor dos estrangulamentos do emotivismo, que a despoja de conteúdos relacionais e sociais, e do fideísmo, que a priva de amplitude humana e universal. Na verdade, o amor reflete a dimensão simultaneamente pessoal e pública da fé no Deus bíblico, que é conjuntamente agape e logos, caridade e verdade, amor e palavra. Bento XVI, Caritas in Veritate, N03. Santo Agostinho. Concluímos: amai muito a inteligência e a compreensão da verdade. Pois é necessário bem compreender para crer verdadeiramente. Por melhor que seja a sua intenção, se você comprar uma joia falsa, você estará no prejuízo. E em se tratando da salvação, já pensou que prejuízo? Contra fatos históricos, arqueológicos, documentais e lógicos não é possível existir argumentos, e ponto final. Retirado do blog Católicos na Bíblia. http://www.catolicosnabiblia.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.